Olá, está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Já vou apresentar diretamente o time que está aqui ao meu lado. Aqui a Juliana, linda Juliana Teixeira, arquiteta paisagista. A gente vai falar sobre paisagismo funcional, como é que a gente coloca verde dentro de casa, várias formas e de plantas que a gente pode usar, né, na alimentação, como chá, como tempero. É bem legal. Por isso que eu estou aqui toda colorida, vim temática hoje. Atrás de mim, como vocês veem, tem um laranja esfuziante, adoro laranja, dá uma energia na pessoa, né? E a gente vai falar com a Simone Chabarum. Ela vai falar sobre vasos para usar dentro e fora de casa. Estou cercada de vasos coloridos aqui no cenário, estou adorando. Ela veio de Novo Hamburgo para nos dar entrevista. Muito obrigada, Simone. E ao centro, separando as meninas, está o Vinícius Vieira, certo? Tudo bem. Arquiteto / artista visual. Hoje ele está aqui na condição de artista. Nós vamos falar sobre as suas esculturas que são colocadas em áreas externas, na rua, na frente de prédios, dentro de casa. Nós vamos mostrar muitas obras de arte. E eu quero lembrar você que pode nos assistir também ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e, claro, não é, pelos canais da RDC TV, pela NET 24 e 524. Estou aqui com um tablet para falar com você. Se quiser mandar algum comentário, pergunta pelo WhatsApp, né, vai aparecer o número aí na tela, a gente pode se comunicar de várias maneiras. Muito bem, a gente vai então dar sequência ao programa, porque a gente tem muito assunto para tratar com os três. A Juliana certamente vai ter uma infinidade de detalhes para nos contar. Ela fez um curso em São Paulo, no Instituto Brasileiro, né, de Paisagismo, não é verdade? E fez outro curso aqui, então ela tem uma formação nessa área. O Vinícius tem um trabalho, né, de colocação das suas esculturas, em função de uma lei, né, que prevê obras de arte em condomínios, em empreendimentos também corporativos, né? E a Simone vai falar sobre esses vasos incríveis, com cores maravilhosas, que são produzidos aqui em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, e que estiveram expostos em vários ambientes na Mostra Elite Design. Nós vamos mostrar depois, quando a gente conversar com ela, alguns ambientes que tiveram a presença desses vasos, nas suas milhares de cores e formatos e tamanhos, alturas. É uma maravilha isso. Aí os dois assuntos da Juliana e da Simone, né, estão casados, mas deixei o Vinícius de propósito ali separando esse negócio aí, no meio do nosso sofá da Casieri maravilhoso. Estou na minha poltrona Paim, com os vasos aqui, beleza, tapete da Império Persa. Vamos falar todo mundo agora? As obras da Bianca Santini, a luminária da Luzes do Mundo, que maravilha. Então, e a nossa, né, Palmeira Areca, by Fernando Tum, maravilhosa. Muito bem, chega de papo, vamos ao intervalo comercial, 2 minutinhos e voltamos a fazer aqui o Watch Party, que não comecei ainda, para vocês poderem acompanhar também o programa pelo meu Facebook. 2 minutos, estou de volta, até já, vamos fazer o Watch Party. Voltamos sem o Facebook, deu um problema técnico lá, não sei o que acontece. Daqui a pouco o negócio engrena e a gente faz uma Watch Party e vocês podem nos assistir pelas redes sociais. Mas o YouTube tá em alta, viu? O YouTube está funcionando perfeitamente. Muito bem, nós vamos começar o papo de hoje com o Vinícius Vieira, que, como eu falei antes, ele é arquiteto, mas ele está aqui hoje na condição de escultor, não é? Tem obras, inclusive, ali na Goethe, na esquina com Dona Laura, um jogador de futebol, é isso? Todo mundo passa por ali, né, gente? Olhem, quando fechar o sinal, atenção, não vamos criar nenhuma situação né, de acidente. Quando fechar o sinal ali na esquina da Dona Laura, sentido norte-sul, olhem para a direita, tem um jogador de futebol na calçada, by Vinícius Vieira. Tudo bem, querido? Tudo bem. De novo conversando aqui, agora totalmente diferente o assunto. Isso, um prazer, né? Elione. Igualmente. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Adoro esses arquitetos, que são arquitetos, artistas, tem várias facetas, a gente pode conversar sobre o perfil. A gente não é uma coisa só na vida, né? Tu explicitamente né, tem duas atividades. Me recordo até de uma frase de um professor que eu tive chamado Rufino Becker, na URGS, que uma vez perguntaram para ele me contou essa história,
ele perguntou para um aluno melhor, já no ambiente do mestrado, o que você é? E o aluno disse, não, eu sou arquiteto. Mas tu é só isso, né? O mundo é tão amplo. E agora a tua frase, eu acho que me remeteu a essa memória do professor Rufino. A gente é, de fato, né? De fato. Muitas versões, mas no meu caso específico, profissional, eu encaro também as artes visuais como uma arquitetura numa escala menor. Mas né? é Então, essas verdade. obras de arte em diálogo com os edifícios, ou as obras de arte no espaço público, elas também são arquitetura, só que talvez na menor escala possível no ambiente urbano. Com certeza. E se a gente analisar, né, o paisagismo também está inserido nesse contexto e faz parte dele, né? Exatamente. Com as plantas a gente consegue fazer, digamos, uma obra de arte, né? Utilizando tamanhos diferentes, texturas diferentes, a gente consegue fazer como se fosse uma obra de arte, mas com plantas naturais. E que se integra a arquitetura, né? Acaba Sim, fazendo parte uma coisa da outra. Está né? completamente ligado, né? Uma coisa na Sim. outra, então é impossível a gente desligar uma coisa da outra, né? Certo. E os objetos, né, os vasos, enfim, fazem agregando, parte né? dessa situação toda, né? Ora, portando espécies naturais dentro deles, às vezes quase como elementos escultóricos, sem nada dentro, enfim, dá para jogar com objetos e fazer várias propostas, né, tanto externas quanto internas, né? Então a gente está falando de várias possibilidades de criação e de aplicação de ideias, né, e de objetos no mundo, né, em várias escalas. Eu adoro isso, porque tem a escala da cidade, né, teu trabalho pode ser inserido na escala da cidade, uma arquitetura pode estar dentro da escala da cidade, fazendo parte da paisagem, paisagismo também, os vasos gigantes na frente do prédio também, ou também pode estar dentro de casa, menor escala, né? E no caso das obras de arte na frente de edifícios, elas também assumem um papel de mediação, né? Entre a escala monumental do edifício e a escala das pessoas, ela cria essa transição, assim como é um foyer, né, que cria essa transição entre o fechado e o aberto. A obra de arte, do ponto de vista material, ela pode cumprir esse papel também de transição entre as diferentes escalas. Ela aproxima as pessoas do edifício, né, cria um ponto intermediário. Exatamente, é. E eu sempre falo aqui a respeito da importância dos arquitetos, faz dias que eu não falo, vou falar hoje, no mercado e na cultura também das pessoas, né? De estimular as pessoas a usarem obras de arte, a entenderem a importância de ter peças assinadas no âmbito residencial. As peças são objetos que ficam de herança para os filhos, que fazem parte da história, que mostram questões daquele momento no mundo, né? Imagina os netos olhando um quadro que foi da avó, né? Várias pessoas têm herança, né, de coisas que ficaram e lembra uma outra época, mexe com a memória afetiva, e são também investimentos, né? Uma boa obra de arte e tudo. Então, eu sempre digo que os arquitetos são muito importantes, né, na questão da cultura, com relação à arte, com relação ao design, a bons objetos, né, e com relação até à questão ecológica, né, de plantar, de verde, de se conectar com a natureza, de fazer essa integração com os sentidos, né, estimular, criar ambientes aprazíveis, tanto em empresas, quanto em edifícios, quanto dentro de casa, né, em várias escalas. Vocês são muito importantes para especificar coisas que vão fazer parte da cidade, em diferentes escalas, da vida das pessoas, né? Sim, não somente na cidade, né, mas justamente o que a gente falou sobre o bem-estar das pessoas no trabalho, né, onde as pessoas passam a maior parte do tempo, e depois em casa, né, na hora de descanso, final de semana. Então, trazer esse bem-estar é super importante, né, e com as plantas e esculturas a gente consegue... Exatamente, a gente está falando muito de humanização, né, dos ambientes, da vida, dos lugares, e tudo isso que vocês estão trazendo hoje fazem parte desse processo. Mas vamos lá, Vinícius, me conta o que tu estás aprontando ultimamente em relação à escultura. A gente tem várias fotos tuas para mostrar, muito bacanas. Eu acho que a gente podia depois, passando elas também, né, para a gente poder ilustrar a fala, mas eu acho que um pouco do que tu comentou, Elione, as obras de arte, quando situadas em locais de grande visibilidade, elas se tornam bens de natureza material, portadora de identidade, de memória das coletividades, né? Ou seja, a produção contemporânea
de artes visuais, o que está sendo produzido nesse momento, ele vai ser objeto de preservação no futuro. Então, de fato, é um bem, né? E quando ela está em local de grande visibilidade, um espaço público, a obra de arte ela não ocupa lugar, ela cria lugar, né? Ela cria aquela ambiência urbana. Ai, que lindo isso! A obra de arte não ocupa lugar, ela cria. E olha essa criação de uma escultura de parede, é isso? Isso foi uma doação que eu fiz para o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, onde é o Ateliê Livre Chico Stockinger, na esquina da Ipiranga com a Avenida Érico Veríssimo. Então é um trabalho chamado Congruências. Que se vê da rua. Foi doado na época da gestão do diretor Fernando Zugno. A gente enxerga ela da rua. Isso. Essa está em diálogo entre o ambiente do estacionamento ali e a área interna, né, junto ao Teatro Renascença. Então, ela passa a fazer parte da paisagem, não é? E insere arte, insere uma criação. É tão interessante isso. De que material ela é feita? Essa é de aço cortenho. É uma obra de aproximadamente 2,5 metros por 1 metro e é feita em aço cortenho. O aço cortenho é uma liga de aço que tem a propriedade de resistir melhor às intempéries, né? Ele cria uma camada superficial que ela estanca o processo de oxidação e ela paralisa e ele fica daquela forma. Ou seja, essa própria camada superficial que é criada, ela protege o metal de permanecer oxidando. Olha, então, que interessante. não é à toa que diversas obras que estão em bom estado, assim, elas têm esse aspecto, porque são obras de arte de aço cortenho. O Monumento aos Açorianos é uma liga que se assemelha ao aço cortenho. Olha, que interessante. Do Carlos Tênis, é de 1974 e está em boas condições dos até anos hoje. 70, né? É bem antiga. E me diz uma coisa, a gente está vendo agora um trabalho de mosaico, ainda em relação à obra anterior e à questão dos materiais. Essa obra que a gente está vendo agora e como ela é aplicada na parede, ela deve ter sido colocada na parede perene, não tem como retirar, né? Não é um quadro. E é um material que ficou lindo o espaço, tu pode dizer da onde é, mas também não chama atenção para a questão de roubo, né? A gente tem que pensar nisso na cidade, infelizmente. Aí no caso, essa obra é uma obra que ela é fruto de uma parceria, né? Um pintor chamado Pelópio Estebano, que é uma referência da comunidade afro-brasileira, ele concebeu diversos quadros e coube a mim esse trabalho junto com ele. Não sei se a gente podia voltar nela ali. Podemos voltar à imagem anterior, por favor, Chiclé? Essa obra feita em parceria com o Pelópio Estebano foi unido diversas pinturas dele e coube a mim, nesse caso, o processo de execução, né? Trabalhar com as próprias mãos. Então, são em torno de 8.000 fragmentos cerâmicos. Tu montaste? Sim. Foram 4 meses cortando, um a um, e encaixando esses diversos materiais. Ela integra um projeto chamado Museu de Percurso Negro em Porto Alegre. É um projeto que busca visibilizar a comunidade afro-brasileira através da construção de obras de arte. Qual é o endereço? Essa fica no Muro do Chalé da Praça 15. Então, são lugares... Voltado para o mercado? Para o Largo Glênio Pérez. Largo. Tá. Então, assim, tem 4 obras do Museu de Percurso Negro. Uma dessas obras públicas é essa. Então, é um projeto que busca visibilizar a comunidade afro-brasileira através da construção de marcos comemorativos e obras de arte em locais territorializados por essa comunidade na cidade. Aliás, as cores, né? Eu aqui na poltrona, com o vaso laranja atrás, estou super dentro da paleta cromática. E ali, a cultura africana e tudo isso, né? Essa cultura toda, é incrível. Essas são as cores do pan-africanismo, até quando a gente estudou a pesquisa do professor Oswaldir, ele solicitava que a gente usasse no processo de criação as cores do pan-africanismo. Verde, vermelho, amarelo, laranja. Maravilhoso, é maravilhoso. E é uma coisa que dá um bem-estar, assim, eu gosto muito de cor como fonte de energia. E eu não conhecia esse teu lado oriental, você faz yoga, né? Ficar montando isso? Não tive oportunidade ainda, mas eu tenho muito prazer em cortar as pedrinhas, eu tenho essa paciência, eu gosto muito, até serve para acalmar os ânimos. Para acalmar os ânimos, vejam só, fazer mosaico acalma então. Podemos passar a foto seguinte, por gentileza, olha que interessante essa. Esse é um edifício que foi projetado pelo arquiteto Ricardo Ruschel, na Cristóvão, um edifício comercial. E eu tive a oportunidade de fazer... Ricardo Ruschel? Ruschel, sócio do Márcio Carvalho, da Smart. E essa é uma obra chamada Inversões, que ela é já de uma outra fase que eu vivi mais recentemente, que daí são trabalhos que eu me utilizo do material como aço galvanizado, enfim, faço esses recortes com plasma.
O plasma é um instrumento que corta com facilidade metais mesmo, aqueles mais espessos, né? Mas é um corte manual. Ele é diferente do laser. O laser é uma máquina, tu faz um desenho e ele quase que imprime. O plasma não, o plasma ele fica, a mão do artista fica gravada ali, então Olha, tu olha como mais a de gente perto. aprende nesse programa, que interessante isso. Então cada corte desse teve Que lindo. um desenho ali, Tá, e tu cortaste a obra inteira? Sim. Tinha uma peça, digamos assim, e aí aí tu tá foi no, fazendo eu o recebi a desenho. chapa inteira, no limite que uma chapa dessa tem, que deve ser em torno de 1,20 por 3. Então a obra tem essa dimensão por causa do limite da chapa inteira que eu tinha disponível. Então, a Sim. partir daí que eu cortei. Eu fiquei em torno de 15 dias no processo de corte e consegui Estou concluir. te olhando com outros olhos, essa coisa manual, assim, uma coisa maluca, né? E ela fica protegida, digamos assim, ou fica na frente. Obras que são em tem conexão ascotenha, com a o próprio rua. material já tem a proteção. Eu sempre procuro a Não, eu tô proteção ao pensando- vandalismo. É o vandalismo, é isso? Até depois vai passar uma outra imagem de um muro, uma pintura daí que eu fiz na rua, que ela está desde 2013 ali e ela foi pichada uma vez só. Então Ai, que depende maravilha. muito, essa aí, ó. Essa é na saída do túnel da Conceição. Ah, é linda É um essa. lugar que É tua essa público, obra? é escuro ali de Tu noite, vê. né? Gente, a gente passa ali muitas vezes e não sabíamos que era do Vinícius Vieira a obra. Que loucura. Então depende muito o grafite, né? Via de regra ele não é pichado, né? Então existe um respeito na rua também. Sim, aquele lá é tu? Aquele lá é um rapaz que estava comigo, que é o Hamilton. Teve um dia que teve uma intervenção ali que não foi... teve um prolongamento do muro, um trechinho do muro que tiveram que restaurar. Sim, aí E ele fez o daí restauro. o Hamilton fez a parte de alvenaria ali. E eu Certo. complementei com a pintura, mas o muro foi parcialmente quebrado quando eles estavam instalando uma cerca elétrica, que esse muro é um estacionamento. Ah, o outro lado é o estacionamento. Isso. Certo. Ai, adorei conhecer a autoria dessa obra. Vamos mudar para a próxima foto? Olha o que eu falei, o jogador ali na esquina da Goethe. Esse aí é uma coautoria É mais também. recente essa? É uma das mais recentes. Essa é uma coautoria minha e em coautoria entre o Mário Cladeira e eu. Né? É uma obra de arte, o nome da obra, do título é Pedro Rocha. Pedro Rocha é um atleta que ele é um dos responsáveis por esse novo momento do Grêmio. Ele venceu a Copa do Brasil em 2016, ele foi vendido já para o exterior. Então ele significa um pouco desse momento. E a ideia, ele foi contratado pelo pai contratou a mim e o Mário, o pai, o seu Gessé, para executar uma obra de arte em homenagem ao filho. Mas mais do que isso, essa obra ela busca também incentivar as novas gerações da prática esportiva. E esse lugar onde ela foi instalada, na Goethe, aquele trecho da Goethe, é onde era o primeiro estádio do Grêmio, o primeiro estádio do Rio Grande do Sul. Ai, que bonita a Goethe história, foi né, aberta meninas? ali, era a antiga Arena da Baixada, de Sim. 1903 a 1954. Ali era o estádio da Baixada. E é justamente aí seria o equivalente a como se fosse uma bandeirinha de escanteio, aproximadamente, pelas pesquisas. Olha. Então a ideia é resgatar e demonstrar, guardar a memória desse lugar. Não é à toa que até hoje a torcida do Grêmio comemora nesse lugar, né? Porque é um local também territorializado, assim como aquelas Sim. obras que a gente falou antes, daí pela comunidade gremista. Maravilhoso, adorei a história. Muito bem. A gente tem mais alguma imagem? Tem, né? Tem algumas que se assemelham, assim, essa é semelhante àquela da congruência, é uma parceria com a Triple Arquitetura da Nelise Cancelli e Bianca Russo, e o pessoal da Rio Novo Construções, ali na rua Honório Silveira Dias, próxima a Cristóvão. E aí, Juliana Teixeira tem a obra integrada ao paisagismo, né? Sim, totalmente. Uma espécies. A ideia era remeter essas linhas que tem no próprio edifício, na fachada dele, né? Tentar Tudo se está integrado, assemelhar. né? Que interessante, o E edifício, o a obra de jardim, arte, o paisagismo. ele quase que se... Não é, Juliana? Eu acho que, na verdade, é tudo uma coisa só, né? É arquitetura, é a sensibilidade dos arquitetos, artistas, né? Que fazem tudo tem que estar se comunicando com a mesma linguagem. Então, tudo... Que altura tem essa obra mesmo? Essa tem 2,20, 2,30, se eu não me engano. Tu é homem de grandes formatos, né? Menos de 1 metro, nem fala comigo. Vamos passar para a imagem seguinte? Eu acho que tem mais algumas ainda. Tem, Essa é Ana Musso Teixeira, número 60. O nome dela é épora. Quando a gente estuda arquitetura, a gente brinca na geometria descritiva, né? A épora é o objeto que transfere o tridimensional para planifica em 2D. E o instrumento é a épora. Então eu tentei fazer uma épora orgânica amarrada no jardim. Olha, E ela tem uma bolinha de aço inox no centro ali. que interessante.
A gente, olha só, e aí essa aí qual é a história? Eu gosto das histórias. Essa aí, ela também é uma parceria com a Gart Construções, é na rua Saldanha Marinho, também com a Galeria Gravura. E é com a gravura junto? Isso. Ah, da Regina. Oi, Regina. Essa aí, a ideia era imaginar como que o aço desenharia se ele pudesse não sofrer intervenção humana, né? Se ele soltasse o aço no jardim e deixasse ele tentar se transformar numa flor, alguma coisa nesse sentido. Então eu lembrei daqueles elementos que ficam dentro daquelas flores com a pétala bem branca, que me falha a memória agora qual é o nome da planta, mas que sai aquela linha vermelha de dentro, então eu tentei buscar fazer Juliana, ajuda, pelo amor de Deus. Hibisco? Tem várias, né? Não sei. Enfim, não eu sei. não me recordo, mas eu busquei umas referências e encontrei algumas bacanas. Não sei se eram daqui do Rio Grande do Sul, mas me chamou a atenção o visual e procurei fazer E ela fica cercada por muros? Os edifícios novos, assim, muito desses que estão dentro dessa normativa nova da Lei 10.036, que condiciona todas as edificações com mais de 2.000 metros quadrados de área densável a ter uma obra de arte em Porto Alegre, tem que ter visibilidade à população. Então, os edifícios, não somente por isso, mas eles estão se utilizando de vidro. Então, a obra fica visível, ela fica atrás do vidro, mas ela fica visível. Fica quase como uma joia dentro de um cubo de acrílico. Ai, né? Maravilhoso. Fica legal. Então, o vidro acaba valorizando. Claro, aquela que a gente mostrou anteriormente, ela não tinha proteção, mas essa aí, no caso, tem a proteção, mas é de vidro. Mas a permeabilidade visual é como se não existisse nenhum elemento que atrapalhasse a visual dela. Que lindo. Muito bacana. E agora? Esse também é um mosaico, ele é chamado Jardim de Células, é daquele mesmo período, daquele muro. Uma coisa meio Burle Marx, assim, Isso. né? Aí é um terraço-jardim na universidade. Essa obra é fruto de um concurso público nacional de artes visuais, que diversos artistas participaram, organizado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSC, a antiga fundação. Na fundação. Na fundação, no prédio 1, ali na frente. Tem uma outra que eu fiz lá também no prédio 3, mas essa aí é na frente. Então ele tem um terraço-jardim, e a ideia era, os alunos vão até esse terraço e se utilizam na hora do intervalo desse terraço. Então eu queria criar uma transição, de novo, e fiz uma obra que se chama Jardim de Células, em referência ao terraço-jardim, que tem desenhos orgânicos também do arquiteto que projetou. Certo. Muito interessante, remete à natureza, né? E essa também é na UFSC, só que daí é no prédio 3, é um prédio mais novo, que lá eles trabalham com as pesquisas da biomedicina, enfim, e também foi um concurso. Eles organizam vários concursos lá. E aí você está pensando num DNA, numa coisa? Daí foi um exame. DNA, já se cortei. Um exame de DNA. Que as pesquisas acadêmicas se dão lá. E outros artistas ganharam concurso ali também, a Túlio Pinto, tem obras também do Bruno Borne, do Leonardo Pozenato, é bem bacana. O Leonardo trabalha com mosaico. Com mosaico, então ali tem várias obras, é uma galeria a céu aberto, a UFSPA hoje, teve uma gestão passada que fez um trabalho bem positivo. Investia bastante em arte. E em concurso, através da forma de concurso, que sempre é muito positiva. Né? Que ótimo isso, muito bom. Muito obrigada por enquanto, a gente vai continuar conversando aqui, está muito agradável. A gente vai a um intervalo comercial, já voltamos, rezando para que o Facebook entre no ar de novo. Até já! Voltamos com a arquiteta paisagista Juliana Teixeira, essa moça linda de olhos verdes com a paisagem que ela cria. E a gente vai falar sobre um paisagismo funcional no aspecto de usar plantas, né, frutíferas, temperos, chás. É isso mesmo? Isso. Conta primeiro a tua formação, que é extensa. Eu sou arquiteta, né, formada pela PUC. E desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com paisagismo. Então, a partir disso, eu fui à procura, né, de cursos para me especializar, ter mais conhecimento sobre essa área. E aí fiz alguns cursos que me abriram assim essa questão da procura que as pessoas cada vez mais procuram ter um ambiente externo em casa, né, seja casa ou apartamento, pode ser interno também, com plantas, com elementos com água, com fonte, né, justamente procurando o bem-estar, assim, no ambiente de trabalho também. Então, fui em busca disso e vi que cada vez mais as pessoas estavam procurando isso, né. E tem aparecido muita gente, assim, com sacada em casa, ou... Ah, sim, as sacadas, né? que buscam um refúgio, assim, né? Exato, que eu acho tão legal a sacada, tem gente que fecha, né? Ah, é tão bom, é até questão de ventilação e tudo isso, né? É importante ter
uma sacada, né? Questão Sim. térmica. Isso, um espaço de lazer também para curtir, né, com os é. amigos, família, um espaço de convivência, que no correria do dia a dia tu fica muito preso, né, no escritório e em casa, e aí então a gente trabalha bastante com essa área de trazer o bem-estar em espaços de convivência, né. Trazer o verde. A gente tem uma palmeira areca aqui gigante, que é toda uma novela. Tira a palmeira, leva para a rua, traz a palmeira, bota a palmeira na chuva, né? Porque tem que cuidar da planta, Sim. né? É como um animal de estimação, como um ser vivo qualquer que tu tem que cuidar, demanda algum cuidado, não é uma novela e tal, mas né, as pessoas têm que saber que... Isso, muitas pessoas questionam, sim, essa questão, né, da manutenção, que não querem manutenção, não querem ter tanto cuidado, mas é um ser vivo, então precisa de cuidado. Exato. Ela precisa estar posicionada na insolação adequada, mas precisa de irrigação, né? Precisa de podas, então precisa ter esse cuidado. Claro. Vamos mostrar algumas imagens que a Juliana mandou, se já estiverem no ponto, olha só. Então esse foi um projeto que a gente fez lá no escritório, que é um apartamento, tem toda essa varanda, essa sacada com piscina. Tem essa mata na frente. O que é esse entorno, meu amor de Deus? Que maravilha. É uma área de preservação, né? Então ali... Não é perto da Ipiranga? Não. Bem distante, tá. Então já tinha, né, essa vista toda para essa área verde. E a gente quis trabalhar então com essa questão do jardim funcional. Não só usar as plantas, né, como ornamentais, mas trazer uma funcionalidade para cada uma delas. Então, a gente optou por plantas, como tinha essa mata que trazia muito mosquito, né? A gente usou também... Falemos disso. O que tu fizeste para ajudar? Então, assim, a gente colocou algumas plantas com Que cheiro. são? Isso, que elas espantam, né? Ajudam a espantar. Plantas com cheiro. Isso, tem algumas... A folha mesmo já tem um aroma que Isso, espanta. pode ser a arruda, o alecrim. Ai, sério, Juliana? Isso. Que descoberta neste programa. Não, que eu achei que não era assim, que era assim uma específica, aquela que tem as velas de... Como é que chama a vela? De... Citronela. Citronela, achei que era só aquela, mas ao saber que todas que têm um aroma forte também ajudam, em qualquer medida. Isso, ela ajuda a combater pragas, né, das outras plantas também. Então, Olha, todas elas essas... trabalham, que lindo isso. Então, arruda... Arruda, o alecrim, a citronela. Citronela. Isso, tem a maioria, acho que é tempero, assim, que tem um cheiro mais forte. Certo. E aí ajuda nessa Vou comprar hoje uma arruda. Vou estar dentro de casa, porque como tem aparecido mosquito, né? Aqui na praia é um inferno. Muito então, bem. assim, o alecrim, além, né, Ali de é um ter essa alecrim, função, isso, além de ter essa função, ele também é comestível, a gente consegue colher. E é tão bonitinha usar, a folha dele, né? Fica desse tamanhão. Sim, ele cresce, claro, precisa pegar sol, né? No mínimo, assim, umas 4 horas de sol. E ter ventilação e tal. Esse é o tamanho máximo? Não, ele cresce um pouco mais. Mais ainda. Até aí a gente tinha recém-podado ele porque ele estava um pouquinho maior. Eu tenho um pouco de pena de cortar as plantas e comê-las, assim. Mas tem que fazer isso. Não, né? é bom porque ela cresce, até ela cresce mais, né? Tu tem que ter essa... conversando com ela, a gente vai fazer uma troca de energia aqui e tal. Isso. Então, aí nesse caso a gente usou o alecrim, que tem essa função de espantar os mosquitos e também de ser comestível e também pelo cheiro agradável. Tu tá ali sentado no estar, tu consegue sentir o cheiro dele, né? Ai, que maravilha. E o alecrim precisa de sol pleno o tempo todo ou não? Ele precisa de um mínimo, assim, de 4 a 6 horas de sol, precisa ter sol para essas plantas. Porque o problema, por exemplo, aqui a gente está vendo que é uma cobertura, certo? Dentro de casa, o sol no verão é de um lado, no inverno é de outro. E aí aquele lugar que era pleno sol no inverno, no verão, né? Tem meia sombra. Isso. E aí a horta vai embora, assim. Aí a gente tem que procurar algum outro ponto, talvez, que a gente consiga, né? Maior tempo de insolação. Ou trocar no inverno, deslocar mudar de ela. casa. Certo, entendi. Vamos para a foto seguinte, que a gente tem muitas fotos da Juliana. Então, além dessa aí, a gente usou ali o vaso do lado, a pitanguinha, né, que é uma... E olhem os vasos, daqui a pouco eu já ia falar com a Simone sobre vasos. Lindos os vasos azuis. Isso, aí ali do lado é a pitanguinha, uma mini pitangueira, que ela mini dá... pitangueira? Existe isso? Sim. Não sabia. Gente, como eu sou ignorante.
Até que tamanho ela cresce? Ela fica um pouco maior do que tá aí, né? E dá Ela- pitanga normal. Sim, ela dá uma mini pitanga, não é a mesma pitanga que dá na Não é árvore. aquela pitanga, assim. É uma outra menorzinha, Mas é mais docinha, redondinha. é tudo Sim, igual. aham. Que amor. E aí ela tem as folhas mais avermelhadinhas, ela muda um pouco assim Ela o tem tom, as né, folhas das mais folhas, avermelhadas. e dá uma florzinha branca também. Ai, flor branca. Nossa, eu tô bem Uma abobada aqui. florzinha assim. Descobrindo a Então a natureza. gente consegue compor assim, né? Elas ficam de ornamentais, mas também com uma função Certo. e E tu tu vai... misturas com uma era, assim, no entorno. Isso, ali é uma era, para ficar caidinha nos vasos, né? Para dar esse detalhe. No Sim. caso ali a era não tem função, né? É mais ornamental mesmo. Ah, certo. Só para dar um fechamento no vaso. Certo. Podemos mudar a imagem de novo. Agora é um outro ângulo, né? Isso, aí ali ao fundo a gente usou a jabuticabeira, né? Aquela planta maior ali. E ela vai até o teto e aí para. Isso, ela Coitada. cresceria um pouco mais, mas como a gente tem um limite ali da... E aí faz o quê? A Poda? gente vai ou- podando. Vai aham. podando. Isso, vai podando. Até porque ali ela não teria condições de crescer mais. Né? Sim, até porque tá num vaso, né? E Isso. a poda é em que período? É uma poda por ano só? Não, tem que ser a cada 3 meses fazer uma poda. A cada 3 meses. É, dependendo do quanto ela vai crescer, assim, né? Certo. Essa Então- questão de poda, qualquer planta pode ser podada. A gente vê, pessoas não querem que a árvore cresça tanto e vão podando. O que tu acha sobre isso? Não, tem algumas especificações, assim, não são todas as plantas que precisam de poda e depende muito. Alguns capins tu tem que cortar lá embaixo, praticamente tosar ele totalmente, assim, para que ele cresça de novo com mais vitalidade, né? Então, cada planta tem uma especificação de poda, a gente não pode generalizar. Não é generalizado. Não. Tá, certo. Olha só a jabuticabeira. Aí são as jabuticabeiras Ai, que a é gente tão bonita colocou. essa planta, né? a E ela é uma jabuticaba planta- tá meio em moda de uns anos pra cá, né? Antes não Ela é se via. super ornamental, assim, por causa dos galhos, né? O Aí desenho que ela surgiu. forma. A gente faz como se fosse uma obra de arte, assim. Ela é escultórica. É, escultórica, isso. Que legal. E aí ela tava com as frutas que a gente pode colher, E a né? cor e- da jabuticaba, aquela a mais escurinha tá mais madura, É, já tava né? mais pronta, assim, pra ser... Sim, que legal. Vamos mudar a imagem. Vamos passeando pelos jardins da Juliana. Ó, mais e no detalhe, um outro ângulo, né? outro ângulo. Isso. Aí lá no fundo a gente usou, ficava próximo dos quartos, a gente usou a gardênia, que aí ela não tem função comestível, mas ela tem um cheiro, ela tem tá um ao perfume, fundo da ela flor. tem uma flor branca, né? Aham. Que tem um cheiro bem, um perfume bem agradável. Então, claro, aí ela estava sem flor ainda, né? Mas depois, quando ela já estiver dando flor, tu consegue sentir o cheiro, assim, por exemplo, tu tá ali na rede, tu consegue sentir o aroma, o perfume dela. Isso é muito legal, né? Sentir o perfume da planta, também Isso. essa questão da aromaterapia, né? Que Sim. existe aromaterapia. Sim. Eu lembro que em algumas situações assim de trabalho e tal, quando eu tinha uma coluna na TV que eu passava o dia todo trabalhando na redação enlouquecida e aí tinha que entrar no ar ao vivo de noite com a coluna. O que eu fazia? Eu colocava um perfume, assim, parava, dava uma relaxada, uma descansada para cortar aquele... Ninguém mais está cansado, está tudo certo, vamos embora, vamos para a próxima etapa. Parece que Sim. tem um poder, assim, né? Sim. E tem das plantas melhor ainda, uma flor, né? Maravilhosa. Sim, tem o poder da lembrança também, porque muitos perfumes te trazem lembrança, né, de Memória momentos, afetiva, isso. né? Da infância. Isso, da casa de alguém ou de algum outro momento, alguma viagem, né? Da então avó, fica né? isso. Roseiras. É, Enfim, olha só, agora a gente está vendo uma aí- hortinha. isso aí é um outro lado do projeto que não tinha aparecido. A gente fez uma horta. Aí tem plaquinhas, adoro isso. A gente colocou as plaquinhas para o pessoal conseguir, né, saber o que é cada uma. A gente colocou vários temperos, né? Aí sim, é bem horta mesmo para colher e colocar na alimentação. E aí, claro, tem que estar atento assim, a essa questão da insolação, ventilação e irrigação, né? Sim. E aí tu consegue manter e colher e já usar na E comida. até saber essa coisa que tu falaste, cortar mais embaixo ou não sei o quê. E até o tamanho do vaso, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o potencial da planta e coloca, às vezes tem uma árvore rente à casa e começa sim. a correr risco, né? De afetar a Isso. estrutura ou até a questão encanamento hidráulico, Sim. tudo.
sem uma orientação profissional, Sim. a pessoa faz uma bobagem que pode causar um prejuízo, claro. né? Então como a gente conhece, né, tem esse conhecimento, a gente já tem noção, essa planta vai crescer até tal tamanho. Sim. Então a gente já coloca de acordo com o que ela pode suportar, né, para não trazer nenhum problema. Vamos passar para a imagem seguinte. Dentro dos vasos ela fica limitada, né, o crescimento das plantas fica limitado. Ah, sim, fica limitado o tamanho do vaso, né? Isso. Esse problema é muito comum também em obras de arte públicas antigas na cidade de Porto Alegre, que quando da inauguração são plantadas, às vezes de maneira aleatória, algumas espécies. Ao passar dos anos elas crescem em demasia e acabam, aquele lugar fica ocupado pela vegetação e a obra de arte se some naquele contexto. Sim. Sim, aí ela vai, parece que está encolhendo a obra de arte. Agora tem uma equipe qualificada na secretaria competente que consegue pensar isso de maneira concomitante. Mas há muitos anos atrás se percebeu que não tinha, porque a gente vê o resultado hoje, 20 anos depois, 15. Era mais tentativa e erro antigamente, né? Agora está tudo mais profissional, graças a Deus, né? Por isso que é importante ter esse planejamento, né? Porque ao contrário de um prédio que tu constrói, ele fica fixo, né? Não cresce, de uma edificação, as plantas crescem e vão mudando ao longo do tempo. Então tu tem que ter uma intervém na outra e na própria edificação e tudo, né? Elas Às vão vezes tu vê janelas de prédios completamente tomadas pela copa da árvore. Como não se pode cortar a árvore, né? E, graças a Deus, tem essa questão toda. E tu perde a insolação dentro de casa por um erro, né? De espécie, né? Plantada. Olha, a gente está vendo agora a coleção de vasos e não foi combinado, mas assim, né? A gente está... São muitos vasos aqui antes da Simone já. Sim, então aí a horta a gente plantou algumas frutíferas, limoeiro e laranjeira, além dos temperos, como hortelã, manjericão, pimentinha. E alguns chás também a gente colocou, erva cidreira, capim cidró. Muito legal. Isso, então ficou uma área bem agradável. Tu também consegue ter essa questão do cheiro, né? Cada planta tem um cheiro específico. E ficam fáceis de cuidar. Planta em vaso também, ela tá, né? Sim. É fácil de cuidar, tu sabe qual é o vaso do quê, né? Isso aí. O que precisa de mais rega, ou enfim. Nesse caso a gente colocou... Mudar o lugar. A maioria dos vasos tem um tempero só, a não ser ali nas frutíferas, porque tem que ter esse cuidado também. Tem alguns temperos que não podem ser plantados juntos no mesmo vaso. Porque senão atrapalha o crescimento do outro. Sim. Então, tem alguns que tu consegue plantar junto e alguns outros não. Um dia eu terei uma horta, eu vou conseguir. Preciso estudar muito ainda. Vamos passar para a imagem seguinte, por favor. Olha que linda. Então, aí a questão, né, de integração da área interna com a área externa. Aquilo que o Vinícius falava também, né, da questão dos elementos, né, que fazem uma transição, sejam obras de arte ou... Isso, aí nesse caso a gente consegue observar que ela tem uma continuação, né? Sim. Ela não está uma coisa diferente da outra, tu consegue ter essa harmonia entre o lado interno e o lado externo. E essa visão que dentro de casa tu vai conseguir ter um bem-estar também em função dessa vista e dessa... Claro. Vamos passar as fotos seguintes rapidinho, senão eu não vou conseguir falar com a Simone. Mais algumas fotos. Outra visão também dessa proposta. Isso. Podemos passar para a imagem seguinte. E, claro, não precisa ser um apartamento ou uma casa grande, né? Em ambientes pequenos a gente também consegue fazer em qualquer escala tu consegue fazer, né? Olha Isso. Que bonito, muito bonito. Claro que o ambiente grande impacta, né? Tu fica impressionado. Mas também a gente consegue fazer em pequenos, como tu falaste, em pequenos espaços, em um vaso, né? Isso, o que a pessoa tem, né? Sim, enfim. De acordo com a condição do espaço, a gente faz esse estudo. Sim, até a copa da planta, uma planta esguia num lugar que não tem muito espaço, né? Isso, tudo a gente consegue adaptar, né? Conforme a condição do local. A gente consegue trazer o verde um pouco mais para dentro e... Certo. Vamos fazer uma matéria para o site leonepreste.com sobre essas dicas de plantas para dentro de casa e tudo, e hortas. Depois eu conto para vocês quando estiver pronta. A Juliana vai nos dar uma entrevista, a gente conta tudo depois, né? Tá bom. E aí a gente continua sabendo mais sobre esse assunto. A gente vai em intervalo comercial e voltamos com a Simone para falar de vasos maravilhosos. Até já! Simone Chabarum, é isso? Muito bem, vasos Tropicana. A gente está com vasos pelo cenário todo aqui. Tem um vaso laranja, tem um vaso marrom, tem um vaso azul Klein, assim, que é super fashion.
Não é isso? Isso. Me conta que cores que as pessoas gostam mais de vasos, usam mais. O pessoal gosta muito do azul, em Pois função é, de no projeto da piscina, Juliana, é. deu pra ver, né? Em função da questão de piscina, enfim. Mas Ah, também, porque aí conversa com a piscina, com o azul isso, da que nem a piscina. Juliana ali usou nos ambientes dela também, então ficou bem legal, porque daí ficou o azul da piscina, né? Sim. Enfim. Mas tem de todas as cores na realidade, né? Tu pode personalizar ele, então depende do projeto que tu vai montar, tu consegue utilizar as cores. Então, quero fazer uma coisa mais ousada, eu tenho uma cor mais ousada para colocar. Eu quero fazer um projeto totalmente diferenciado, fazer com 2 cores, 3 cores, em degradê. Então, hoje a gente personaliza ele de acordo com o projeto que você está executando. Para aí, deixa eu ver se eu entendi. Tu pode fazer um tom de acordo com o projeto? Isso, Customizado para a pessoa? isso. Sei lá, cor da saia da Juliana, pode fazer? Consigo fazer. Juliana, Hoje a gente tem uma média, na cartela de cores tem uma média de 700 cores. Então, dentro 600. 700. Set- Então, dentro dessas cores, tu ainda consegue fazer os tons de degradê, né? Então, Pode fazer tie-dye, pode fazer o que quiser. tranquilo. Bem tranquilo. Estampas, não. Alguma coisa de estampa a gente consegue fazer, mas muitas não em função do estilo da tinta, né? Mais simples, talvez. Mais simples, sim, mas mais tranquilo de fazer. Mas a gente faz bastante trabalho, então é aquela questão, a minha casa tem que ser a minha cara, então a Ju, que já deve conhecer, né? Vai lá e personaliza e imagina que vai ficar legal um azul, um roxo, um amarelo. Eu consigo personalizar ele de acordo com o ambiente que ela for montando. E os tamanhos e formatos de vasos, quantas alternativas tem? Eu tenho uma média de 12 tamanhos diferentes, então eu consigo desde a floreira, né, que a gente utiliza para plantas menores, né, que normalmente faz o canteirinho, alguma coisa diferente. Então, tem as floreiras, tem os vasos maiores, tem os bem maiores que a gente utiliza então para árvores, né, mais ornamental, né. Certo. E essas bem altas, esses vasos bem altos, aqui atrás de mim tem um enorme. Que altura tem esse vaso? Esse tem 1,20. 1,20. Isso. Eles são usados mais em áreas externas, pela tua experiência? Áreas externas, hall de entrada. Hall de entrada de prédio. Isso, hall de entrada de prédio utiliza bastante também. Algumas fachadas onde tem paredes mais alto, com pé direito mais alto, né? Também Sim, utiliza. pé direito duplo, né? Pede tudo Isso. mais esguio, né? Também Aí utiliza. coloca uma escultura do Vinícius na frente. Exatamente. Na entrada no hall os vasos, né? Isso. E dentro outros elementos. Pronto, né? Tá resolvido o assunto. Muito bem. E vocês forneceram vasos na Mostra Elite Design para vários ambientes, né? Correto. A gente tem umas imagens, vamos mostrar, da aplicação nos ambientes. Olha que lindo esse. Adorei esse formato. Mas esse é em outro lugar, né? Esse é na rua. Esse é na rua. Esses são os vasos mais baixos também, que utiliza também com folhagens menores, né? Que lindo, Juliana, olha. Essa imagem eu já tinha visto. Um vaso, Muito bonito. o vaso vermelho com as plantas também avermelhadas. Aí a cor pode variar também, né? Claro, Quero fazer claro. um azul, enfim, né? Gente, que maravilha. Aí um laranja, que nem um pouco mais claro do que esse aqui. Esse já é um Esse- vaso bem maior, na realidade. Ele já tem 90 de diâmetro e ele 90. isso. Então ele já é um vaso para plantas bem maiores. Assim, então. como a gente não tá com nenhum elemento para comparar ali, Isso, aí não tem a muita escala ideia. fica, a gente não sabe, mas é gigante. Isso. Certo. E a possibilidade de fazer, Juliana, eu te pergunto, colocar uma planta num vaso bastante grande, tem que ser avaliado em função até do peso, né? Porque coloca uma estrutura, várias estruturas muito pesadas, com muita terra, tem que avaliar se é possível, né? No caso de E o transporte, tudo. Isso, se for um caso de uma sacada, a gente tem que avaliar a estrutura do prédio, né? Pois é. Para saber se a laje foi preparada para receber todo esse peso. Certo. Então, a gente Até porque o vaso em si ele já tem um peso, né? Pois Ele- é, sim, eu tô por pensando ele ser nisso. de concreto, né? Enfim, Ele é de então, concreto, se eu te perguntar, é o Isso. peso do concreto. Isso. Porque assim, eu tentei movimentar os vasos aqui, eu vi que eles realmente são pesados. Certo. O que é bom que, por exemplo, na ventania o vaso não vai cair, né, Juliana? Na hora da colocação, a gente tem que ter todo cuidado, uma equipe, né, preparada para fazer essa colocação, porque justamente eles são pesados.
dependendo do local que tu vai colocar. Agora, pode colocar também numa estrutura com rodízios, né? O vaso em cima. Pode. Existem, né? Sim. Bases com rodízios, se for o caso, né? Normalmente a gente vê que utiliza bastante, né? Porque aí tem essa fácil movimentação, né? É. Porque senão o vaso, para te ficar movimentando ele de um lado para o outro, No realmente... nosso caso aqui no estúdio, a gente tem um cachepô da Tramontina com rodízios. Uhum. Porque senão, imagina ficar tirando e colocando uma coisa, né, com peso. Depende da situação, tem alternativas, né, de uso. E olha esse azul incrível. Esse também é gigante, né? Sim, esse no mesmo tamanho de antes. E o tamanho do anterior. Isso aí. Aqui ele também está sendo utilizado já mais na área externa, né? Mas realmente, que nem a Juliana disse, ele tem que estar num lugar onde ele vai ser fixo, né? Tu não vai Ninguém conseguir, vai mexer. tu não vai conseguir. A limpeza é só no entorno dele. E aí, ele é fechado embaixo, ele não tem uma... Ele tem uma pequena furação embaixo. Tem uma furação. Exatamente pela questão da água, né? Porque tem Pois algumas é. plantas que podem receber muita água e outras menos. Então, tem essa furação até para ter esse escape de água, né? Se a pessoa quiser, vocês têm uma bandejinha igual ao vaso ou não? Não, Não. não tem a bandejinha, porque Fica normalmente... meio feio também, né? E acaba também, se fosse de concreto também, eu fosse colocar em cima, daqui a pouco a base, com o tempo, mexendo, ele não suportaria tanto, né? Sim, sim. Olha lá que lindo, no meio das pedras. Que bonito. E isso é um preto? Esse é um tom de preto. Ah, é um tom de preto. Isso. É que o preto, na realidade, existe vários tons, assim como o azul também, né? Sim, então a gente sim. utiliza uma Porque cartela a gente vasta. sempre pensa que preto e branco é um só e não é, né? É incrível isso. Ficou muito, muito bonito, né? E agora, aí é uma... A Lili também foi utilizada atrás, aqueles vasos maiores, estilo esse laranja que está atrás de você, exatamente porque era um ambiente que tinha um espaço maior, né? Então, dá uma imponência, né? Um vaso grande, assim, é muito interessante. A gente tem, não sei se tem mais alguma imagem, senão a gente volta para o cenário. Ótimo. Esse vaso que a gente tem aqui, Juliana, ele seria adequado para... Não seria adequado, por exemplo, uma jabuticabeira? Não. Teria que ser uma planta menor, né, de crescimento. Isso. A jabuticabeira ele seria, o diâmetro dele Teria seria... que ser daqueles de diâmetro maior. De repente, para uma dracena, um pau d'água, para ambientes internos, né? O pau d'água aguenta bem. A pau d'água é uma solução para muitos ambientes, né? Porque ele suporta para ambiente interno, sim. né? E é então, bonito. esse vaso com essa planta ficaria bem, assim. Mas, claro, tem que estar atento ao diâmetro, porque nem todas as plantas têm que ter uma proporção, né? Porque a própria raiz vai forçando, né? Isso. Muito bem. A gente está com um vaso gigante aqui atrás, que seria um vaso de... Ó, a gente está mostrando agora ali, esse laranja. Esse poderia ser para uma árvore? Ou ele ou o diâmetro dele, como ele é mais estreito, não? Uma árvore já não daria. Mas por ele ter essa altura, teria que ser uma planta que se adequasse à proporção, né? Tem essa questão da proporção. Então, assim, a gente está usando um vaso de 1,20 m, então, de repente, uma planta não muito alta, uma espada de São Jorge, A espada de São Jorge está muito na moda, né? Sim. Agora, uma pergunta. Tem a espada de São Jorge, que é um verde escuro, toda ela, e tem aquela com as bordas amareladas. As duas são espada de São Jorge? Sim. É porque, assim, a espada de São Jorge é o nome popular dela, né? O nome específico, aí é outro. E aí, dentro dessa família, a gente tem várias tipologias. Assim, isso, então tem a verde mais escura, tem uma que é um pouco mais escura ainda, e tem essa mais comum, que tem uns risquinhos amarelados, né? Essa é a mais comum. É a mais comum. Certo, porque as pessoas já dizem, é São Jorge, a outra não sei que santo, já começam a inventar nomes populares. É que o nome popular, cada região do Brasil, né, pode ter... Adota um, né? Adota um nome. Então, a gente sempre especifica pelo nome científico. E espada de São Jorge é uma planta adequada para ambientes internos e externos? Sim, Se vê em ambos, né, Simone? Ela é bem resistente, né? A folha dela já é bem firme. Então, ela aguenta bem tanto o espaço interno quanto... É por isso que está na moda, né? E fica linda nesses vasos, assim, porque ela fica escultórica, né? Ela sobe. Me diz uma coisa, vocês, quando especificam, por exemplo, alguém pede um vaso tie-dye, assim, é possível executar naquele tom exato ou é uma coisa meio artesanal, que tem uma variação? Normalmente ele fica num tom exato, porque a gente trabalha com uma cartela de cores. Então, dentro dessa cartela de cores, a gente consegue
transferir e para que ele fique com a mesma tonalidade, sem fugir muito do tom dele, né? Sim, claro. E quando a gente usa os vasos em sequência, assim, as pessoas procuram mais os tons mais neutros para ambientes. Aquelas imagens que a gente viu ali, né? Inclusive na Mostra Elite, eu tenho uma lista aqui dos nomes que participaram, né, com vasos de vocês. Tinha nos ambientes da Camila Chalon, do Marcelo Minuscori, do Rafael e do Arthur Winsman. Eles colocaram, se eu não estou enganada, nos tons mais neutros, né? Sim. Eles usaram um pouco mais na parte de móveis, enfim, da ambientação. Sim, né? obras de arte. Isso, e deixaram os vasos também, mas ficou muito aparente, né? Porque eram vasos grandes, né? Mas é aquela questão, quando tu vai comprar para tua casa, que tu não tem, por exemplo, um profissional acompanhando, tu vai comprar um tom mais neutro, que é o que tu imagina que vai casar com o que tu tens lá, né? Quando tu já entra na parte de pegar um profissional para fazer essa parte toda, aí tu acaba usando um pouco, porque aí ele vai te orientar nas cores, né? Outro dia a gente mostrou um projeto de paisagismo aqui que os vasos eram vermelhos, uma área externa. Então, é bem isso, era uma paisagista, né, que fez o projeto. Mas eu acho que eu perguntei tudo para ti, falta alguma informação relevante? Eu acredito que sim. A gente quer contar tudo sobre vasos, sobre esculturas, sobre paisagismo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sempre adoro falar de arte e de natureza, então eu estou realizada hoje. Vou deixar vocês agora com o Le Folk TV. A gente volta amanhã. Beijo, até amanhã. Obrigada.